Eide. Eide era uma garotinha que não tinha pais. Ela tinha somente uma tia e um avô que viviam no topo de uma montanha nos Alpes suíços. Um dia, sua tia decidiu que Eide deveria ir viver com seu avô e lá se foram para o topo da montanha. No meio do caminho havia um pequeno vilarejo chamado Dorfli, e então a tia de Eide decidiu parar por lá para comer alguma coisa. Depois de um tempo, Eide e sua tia continuaram subindo ao topo da montanha. Logo, o vilarejo tinha ficado bem longe atrás. As encostas da montanha estavam cada vez mais íngremes. As duas viajantes pararam para descansar. Enquanto estavam descansando, Eide olhou para cima e viu um menino sentado em um pequeno monte de grama, e ele estava olhando um rebanho de cabras. Eide decidiu encontrar com ele para se apresentar. O menino sorriu e disse que seu nome era Pedro. Ele disse a Eide que toda manhã ele levava as cabras do vilarejo para o meio do campo para pastar. Duas das cabras, Schwollen e Barley, na verdade, pertenciam ao avô de Eide. Eide disse adeus e continuou sua viagem. Logo, Eide e sua tia alcançaram o topo da montanha. O avô de Eide estava sentado em um banco na frente de sua casa. Ele estava surpreso com a visita e por ficar sabendo que Eide tinha vindo viver com ele. A tia de Eide saiu e Eide mal podia esperar para ver a casa por dentro. Havia uma enorme lareira e uma escada que levava até o sótão. Eide subiu. Ela podia ver o vale inteiro da janela do sótão. Seu avô disse que estaria bem se ela quisesse dormir lá. O caloroso raio de sol entrando pela janela acordou Eide no dia seguinte. Logo, Pedro veio buscar Schwollen e Barley. A garotinha quis ir junto também, e então seu avô preparou um lanche para Eide e Pedro. Eles rapidamente se tornaram grandes amigos e passavam todo dia juntos. Eide adorava viver no topo da montanha. Tantos dias felizes e semanas vieram e foram. Sem perceber, logo era Natal. O avô de Eide lhe deu um violão de presente. Eide nunca tinha tido um Natal tão bom. Um dia após o Natal, a tia de Eide chegou. Ela disse ao avô que tinha encontrado um lugar para Eide ficar onde pudesse frequentar a escola. Era com a família Sessman em Frankfurt. O velhinho não queria que Eide fosse embora, mas, por fim, ele concordou. Eide, muito triste, disse adeus ao avô e ao Pedro e seguiu com sua tia montanha abaixo. Elas pegaram um trem para Frankfurt, mas mesmo a empolgação da viagem não animou a menina. A família Sessman vivia em uma enorme casa escura. A empregada, Sra. Rottenmeier, abriu a porta. A Sra. Rottenmeier sempre parecia estar insatisfeita com alguma coisa, mas disse a Eide para entrar. Então, Eide conheceu a filha do casal, Clara. Clara tinha vivido a maior parte da sua vida em uma cadeira de rodas. Ela era solitária e estava feliz em ter alguém para lhe fazer companhia. Você deve ter odiado deixar a montanha, ela disse a Eide. Eide balançou a cabeça levemente. Eide ganhou roupas novas e um quarto só para ela. Ela gostava de Clara. Ela era muito gentil e sempre tinha conversas interessantes. Mas Eide sentia saudades de seu avô, de Pedro e das cabras. Clara tentava ajudar. Ela inventou jogos para brincar e começou a ensinar Eide a ler. Muitos meses se passaram, mas Eide ainda se sentia constrangida e enclausurada na grande e melancólica casa. Depois de ter vivido nas montanhas, tudo parecia pequeno para ela. Algum tempo depois, uma gentil senhorinha veio até o quarto de Eide. Era a avó da família Sessman, que tinha vindo fazer uma visita. Ela decidiu que Eide e Clara precisavam de uma viagem para as montanhas, e então, rapidamente, elas estavam prontas para partir. Depois de alguns dias, elas chegaram à casa do avô de Eide e ele ficou muito feliz em ver as duas meninas. Ele contou a elas que poderiam dormir em sua cama enorme. Ele dormiria no sótão
e a avó iria ficar no vilarejo Dorfli. O ar da montanha foi como remédio para Clara. Em um belo dia, ela se sentiu tão bem que decidiu tentar andar. Heidi e Pedro lhe ajudaram no início. Logo, ela estava indo para o campo com eles todos os dias. Depois de 2 semanas, a avó da família Sessman voltou com Clara, que prometeu fazer uma visita logo, mas Heidi ficou. Finalmente, ela estava completamente feliz. Com o ar fresco da montanha, a vida parecia tão linda quanto as flores em volta. Fim.